Oi, gente! Hoje vamos falar sobre o novo livro do Stephen King, Mais Sombrio, que é uma coletânea com 12 contos. Vocês sabem que eu gosto muito desse autor, eu já li muitos livros dele e esse livro aqui eu reservei para ler aí no mês de outubro, mês do Halloween. Mas apesar do livro ter esse tom assim mais sombrio nas histórias, nem todos os contos são necessariamente de terror mesmo, assustadores ou que dão medo. Exatamente como a gente conhece aí muitas histórias do Stephen King, então eu vou contar para vocês sobre cada um desses contos, sem spoiler, com a minha experiência de leitura, o que eu achei de cada uma das histórias e no final a minha avaliação geral aí do livro como um todo. Então antes de começarmos, primeiro eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Se você gosta de promoções de livros, eu tenho um canal de notícias no Telegram que eu compartilho todos os links por lá. E se você gosta de clube de leitura, eu convido vocês a participarem do meu clube. É pelo meu projeto do Catarse, então tem outros benefícios que vocês podem conferir no link também. Vamos começar falando de cada um dos contos. O primeiro conto se chama Dois Fios da Mãe Talentosos e é escrito como fio mesmo, só que se pronuncia tipo fio de filho da mãe, que é como se fosse a fala do interior, né? Mas seria dois filhos da mãe talentosos. E essa é uma história que vai falar sobre dois caras que são melhores amigos e eles dois são pessoas assim muito talentosas e bem-sucedidas na vida. Quem tá contando a história é o filho de um deles. O pai dele, ele tá muito doente e aparece uma jornalista querendo que ele dê uma entrevista, que conte ali um pouco sobre a história dele, até porque a história desse cara aí é muito interessante, as pessoas se questionam muito como que ele ficou tão famoso assim, da noite pro dia, e existem várias teorias, sabe, sobre isso, de como que ele e o seu amigo, que no momento atual já tinha falecido, como que eles tinham ficado tão famosos assim na mesma época. O pai dele, ele é um escritor muito bem sucedido, e esse amigo dele, que ele chama de tio, né, porque era um amigo muito próximo do pai, ele era um pintor também muito famoso. Então esse é um conto que vai ficar aí nesse mistério da história do pai dele, da história desses dois amigos, de qual que é a origem deles terem ficado tão famosos assim da noite pro dia. O seu pai, ali no seu leito de morte, vai acabar pedindo pro filho olhar numa gaveta, que ele vai encontrar todas as respostas nessa gaveta lá no escritório dele. E é aí que a gente é convidado a conhecer essa história do passado, que é muito intrigante. Esse primeiro conto, ele já começou de uma forma muito envolvente, eu me senti muito assim entusiasmada, sabe, lendo esse primeiro conto. Logo no começo do livro é muito bom ter um conto assim que te prende bastante na história. Eu não vou falar mais do que isso porque eu acho que estraga a surpresa vocês saberem sobre o que realmente se trata esse conto. Esse é o grande tchan assim da história, né? O mais legal quando você acaba descobrindo, porque fica muitos questionamentos de uma história do passado que ele conta de um jeito, mas na verdade o filho dele desconfia que pode ter acontecido de outra forma, porque depois desse dia foi quando ele mudou muito e foi a partir disso que ele começou a escrever os livros. Então fica esse mistério do que aconteceu naquele dia, naquela época. Então esse conto, ele traz esse tipo de narrativa que é muito legal. Eu acho que esse foi um dos contos assim que eu mais gostei. O final dele não é um dos melhores finais, mas vale muito a pena a jornada ali para você descobrir tudo o que tá acontecendo. E acaba sendo meio que uma história que, se você analisar por um lado, ela é meio tosca, assim, o que aconteceu, só que o autor escreve de uma forma tão boa, tão envolvente, que não tem como você não gostar desse conto e achar que é um dos melhores do livro também, porque ele é escrito de uma forma muito incrível. É aquela legítima história de suspense que prende muito o leitor. E também, se for ver, é uma história que fala aí sobre uma amizade que durou muitos anos, uma amizade entre esses dois caras, então eu achei bem interessante a premissa da história também, foi uma das minhas histórias favoritas. Ah, e ele também é um dos maiores contos aqui do livro, tem alguns contos que são curtos, outros que são maiores, esse daqui é um pouquinho grandinho. Confesso pra vocês que eu gosto mais das histórias maiores, porque depois nós temos
O Quinto Passo, que é, eu acho que o conto mais curto. Ele vai contar a história de um cara que tá sentado num banco ali da praça e de repente chega um outro cara e fala pra ele se ele pode fazer um favor pra ele, se pode ajudar ele com uma coisa. Daí o carinha que tá ali sentado, ele fala: "Tá, pode dizer do que você precisa, me ajuda". Ele, na verdade, eu acho que ele pede ajuda mesmo. Daí ele pede: "Do que você precisa que eu te ajude?". Daí ele conta uma história de que ele tá nos Alcoólicos Anônimos e que ele tá naquele passo de que ele precisa confessar coisas da sua vida para um estranho. Se o cara aceita que ele conte a história para ele, porque ele é um estranho, né, que não se conhece. Daí o cara aceita, daí ele começa a contar a história dele. E, gente, esse daqui é um conto, assim, que tem um final surpreendente. Tem aquela reviravolta, sabe, no final, que você fica muito surpreso. E apesar dessa história ser aquela chocante que te surpreende no final, não é um dos meus favoritos por ser uma história curta mesmo. Eu gosto mais das histórias longas, mas ele é um conto muito bom que, no geral, assim, eu diria que eu gostei. O terceiro conto se chama Willy Esquisitão e ele vai contar a história de um menino que ele é muito próximo do seu avô. Daí vai falar sobre essa relação do menino com o avô. E esse avô chega um momento ali que ele tá doente, tá à beira da morte. Então ele vai abordar essa questão aí da criança com o adulto. Mas conforme você vai lendo a história, você percebe que vai ter algumas coisas meio estranhas nessa relação ali, algumas coisas que você vai perceber qual que seria o tom dessa história, que daí eu não vou revelar pra vocês. E o final também é um pouquinho surpreendente, mas eu não sei se eu entendi muito bem o final. Ele fica um pouquinho assim, meio em aberto, meio só joga um negócio assim, ó, tipo a última frase. E daí eu fiquei meio me questionando se realmente eu entendi o que aconteceu ali no final da história. Então ele é pra ser uma história que choca no fim também. Então, esse daqui eu já diria pra vocês que eu acho que eu não gostei tanto dessa história. Eu não consegui me aprofundar muito ali nesses dois personagens. Tem a família deles ali ao redor, mas era uma história curta também que eu senti que eu não me envolvi muito ali na história dos personagens. E daí temos o maior conto do livro, que eu acho que ele deve ter umas 200 páginas, não sei, ele tinha muitas páginas esse conto, que é O Sonho Ruim de Danny Coughlin. Esse conto me lembrou muito A Zona Morta. Inclusive tem uma referência de A Zona Morta ali no conto que eu peguei, porque faz pouco tempo que eu li A Zona Morta, mas não é nenhum spoiler, tá? É só uma referenciazinha que se a pessoa lê o outro livro, pega essa referência. E ele é uma história que vai mexer com aquela questão de poder médium, de prever alguma coisa. Nós temos um personagem que ele acaba tendo um sonho revelador, assim, sobre uma coisa. Ele acaba vendo no sonho dele uma mulher enterrada em um lugar abandonado. E daí, conforme ele vai andando ali no seu dia, ele percebe que ele pode ir naquele lugar e conferir sobre esse sonho que ele teve. Daí ele vai para esse lugar abandonado e a cena ali acontece da mesma forma do sonho dele, porque tem um cachorro que tá desenterrando a mão ali da mulher que tá enterrada. Então ele vê essa cena acontecendo da mesma forma que aconteceu no sonho dele e ele encontra esse corpo ali da pessoa e ele resolve fazer essa denúncia para a polícia sobre o corpo que ele encontrou. E daí o coitado acaba sendo o principal suspeito da morte dessa mulher. Então, como que ele vai explicar para as pessoas que ele sonhou com isso? Porque ficam questionando, você que é o assassino, por isso que você sabia o local que tinham enterrado a moça ali. Mas ele, o coitado, tenta explicar que ele sonhou com isso, que ele teve meio que uma premonição, que ele teve esse poder médium. E isso aconteceu só uma vez com ele. Então é mais difícil ainda ele tentar se explicar mesmo para as pessoas que acreditam um pouco nisso. Então é essa história que a gente vai acompanhar aqui, desse cara aí que está sendo acusado de um crime, no qual ele só teve um sonho sobre isso, por isso que ele sabia desse crime que aconteceu. Então ele é uma história investigativa também, porque ao mesmo tempo que nós acompanhamos aí essa aflição do personagem tentando falar a verdade, a gente também tenta investigar quem que é o verdadeiro assassino. E ao mesmo tempo nós temos aí um caso de perseguição que um detetive acaba criando com o Danny. Fica meio que um negócio obsessivo, sabe? Que o detetive quer porque quer
que o Danny seja o culpado da história. Então acaba sendo muito interessante você ler a história desses personagens. Então, como ele é das maiores histórias do livro, eu acho que foi uma das minhas favoritas, porque é a que mais te envolve por bastante tempo. Eu acho que se aprofunda bastante ali nos personagens e tem esse tema aí de mediunidade, de premonição, que eu gosto bastante. Eu acabei gostando muito de ler no livro da Zona Morta e eu acho que o autor trabalhou muito bem nessa história também. Aí temos o conto Fim, que na minha opinião foi o conto que eu menos gostei. Esse conto nós temos um cara que ele acaba esbarrando com outro cara na rua. Ele percebe que esse outro cara que ele esbarrou tá carregando ali uns papéis e ele tá usando o mesmo boné que ele, assim, é meio parecido com ele. E daí, depois disso, ele acaba sendo sequestrado. E os caras que sequestraram ele, na verdade, acham que ele é aquele outro cara, sabe? E daí ele também tenta se explicar que não, que ele é uma outra pessoa, que não era aquele cara. Ele tenta se explicar quem ele é e os caras não acreditam nele. Então, é uma história de um cara azarado. Ele deu o azar ali de ser confundido com outra pessoa e ser sequestrado no lugar dessa outra pessoa e passar aí por uns problemões. Mas eu não gostei dessa história, gente. Ela é bem curtinha também, é muito rápida de ler. Não consegui me envolver com o personagem. E eu achei nada a ver, assim, essa é a história que eu acabei menos gostando. O próximo conto que eu vou falar pra vocês é Na Estrada da Pousada Slide. Esse daqui foi um dos que eu mais gostei também. Nós temos uma família que é composta ali pela mãe e o pai, duas crianças, que é um menino e uma menina, e o avô, que se eu não me engano é o pai do pai. E daí eles estão fazendo uma viagem porque a irmã do avô tá doente, daí eles vão lá visitar ela porque ela tá quase morrendo, eles fazem essa viagem de carro. E o avô dá uma dica ali para eles pegarem um atalho num lugar que ele conhece, que passa por uma pousada abandonada. E daí nesse atalho o carro acaba encalhando bem na frente ali da pousada abandonada. Daí as crianças, enquanto eles estão arrumando ali o carro, vão lá explorar a casa abandonada e acabam se deparando com os caras nesse lugar e outras coisas, assim. Esse é um conto que vai falar muito naquela questão de você entrar numa furada, você entrar em uma situação de perigo, né, com pessoas perigosas. Então eu acho que esse é um conto bem aflito, que você fica tenso o tempo todo do que pode acontecer. Eles entraram assim em grande perigo, eles entraram numa enrascada, e também vai mostrar muito um personagem assim que é mais pulso firme, assim, mais corajoso de enfrentar os problemas. E acaba sendo surpreendente também ali no final, meio cômico também. Eu classificaria esse conto ali para a situação final, acaba sendo meio que um pouco tragicômica, eu acho que é a palavra. Então, eu gostei bastante, me diverti com esse conto. Eu achei que ele ficou bem interessante, na minha opinião. Tela Vermelha. Esse é um conto que não sei se eu entendi muito bem também. Eu acho que esse envolve um pouco de ficção científica. Nós temos um cara que ele foi preso porque ele matou a sua esposa. E daí, quando ele vai falar por que ele matou a esposa dele, ele fala que não era a esposa dele, que era outra coisa que estava se apossando ali do corpo da esposa dele. E daí eu não posso falar mais sobre isso, porque é muito curta a história. Se eu falar mais um pouquinho, daí acaba revelando depois o que acontece. Mas seria mais ou menos isso. E ele é meio confuso o final, assim. Ele tem umas jogadas ali que eu acho que dá pra você entender o que é o final da história, mas é um final aberto, tá? Você tem que interpretar ali o final pra você entender a história. Então eu acho ele um pouco confuso, eu não gostei muito. O Especialista em Turbulência. Essa história, ele vai trazer, né, um avião em turbulência, mas ele vai contar coisas por trás disso, como se existisse pessoas especializadas em não deixar o avião cair em casos de turbulência. E não é o piloto. Não, são os especialistas em turbulência, que são passageiros comuns ali no avião. Então, vai explicar melhor sobre isso. Então, ele é um conto que é como se existisse essa profissão e daí o cara vai mostrar ali como que funciona a profissão dele. Então, eu achei diferente, achei interessante. E ele é um livro de terror para quem tem medo de avião. Então eu acho que ele explora outro tipo de medo. O conto Laurie, gente, foi um conto que eu gostei muito e é o conto da capa do livro,
que não sei se vocês separaram, mas é um jacaré aqui na capa, olha. Aqui tem a perninha do jacaré, a parte de trás, e aqui tem a cabeça do jacaré. Crocodilo, não sei, eu acho. É um jacaré, na verdade, na história. Então, esse é o conto dessa capa do livro, que tem o jacaré. E nós temos um senhor mais idoso, que daí a irmã dele acaba dando um filhotinho de cachorro para ele cuidar, para ele não se sentir tão solitário. Então vai mostrar aí a rotina desse carinha com o cachorrinho, mostrando o quanto o bichinho pode transformar a vida de uma pessoa. Então a princípio parece ser uma história fofinha, porque você fica se apegando tanto ali ao senhorzinho com o cachorrinho dele, que eu gostei muito, gente. Não se preocupem, porque não acontece nada ruim com o cachorro, tá? Eu sei que vocês ficam desesperados com isso, eu também fico desesperada, ainda mais um livro de terror, que daí tem um cachorro, eu já tava, meu Deus do céu, não faça nada com esse cachorro. E não se preocupem, não acontece nada com o cachorro. Mas ele acaba sendo uma história meio aterrorizante ali pro final da história. Então eu acho que foi um dos contos assim mais legais que tem no livro também, porque você se apega bastante ao personagem com o seu cachorro. E eu acho que ele é um livro que vai falar um pouco ali sobre solidão nessa idade da vida, então eu achei bem interessante. E daí vamos para o conto Cascavéis, que é o conto que foi vendido bastante o livro, porque ele é a continuação do livro Cujo, escrito pelo autor há muito tempo. Então ele vai dar uma continuidade na história do Cujo, não envolvendo o cachorro, né, o Cujo, e mais envolvendo um personagem daquela história. Então, esse personagem agora, atualmente, ele tá bem mais velho, e ele também vai trazer essa questão do cara aí na terceira idade, vivendo sozinho e vivendo principalmente o luto. Eu acho que esse é um conto que vai falar muito sobre a questão do luto, tanto pelo que aconteceu na própria vida dele, ali com os familiares dele, quanto com o que ele vai vivenciar a partir ali de agora naquela história. Esse cara aí, ele acaba se deparando com uma vizinha morta ali na calçada, e daí ele acaba se envolvendo bastante com a história dessa vizinha, não sobre a morte dela, mas sobre a vida dela, porque ela era uma pessoa meio estranha. Ela tinha perdido os filhos, ela tinha filhos gêmeos. Há um tempo ela perdeu as duas crianças num acidente trágico envolvendo cascavéis, que são as cobras, que é o título do conto. E daí tem essa história aí que essa senhora tinha perdido esses filhos e ela andava com o carrinho de bebê ali, fingindo que ela ainda tinha essas crianças. Então ela era considerada aí uma pessoa estranha ali pelas pessoas que conheciam ela. E daí ele passa a entrar um pouco mais ali nas questões da vida dessa senhora. Não vou revelar muito mais para vocês, mas esse, na minha opinião, é o conto mais assustador do livro. Eu acho que foi o que mais me deu assim um pouquinho de medinho em alguns momentos. Eu acho que ele tem assim uma pitadinha, uma pequena referência assim com o Iluminado. Eu senti assim uma vibe assim um pouquinho, e também é um dos maiores contos que tem na história e foi um dos meus favoritos também. Eu gostei muito. Eu acho que eu tava com uma expectativa diferente de envolver o Cujo, mas não, gente, não tem o cachorro com raiva, continuação disso no livro. Tem uma pequena questão que eu lembro que eu ficava em dúvida no livro Cujo, que mencionou nesse conto também, mas eu ainda continuo com dúvida, porque eu acho que é algo que é falado em outro livro, que já me falaram que é uma referência de um outro livro que eu não li ainda. Então, a questão lá do armário. Se vocês leram o Cujo, vocês vão saber. Tem referência disso e conta toda a história final do Cujo, do que aconteceu no final do livro. Então, se você não leu Cujo, você vai pegar spoiler do final do livro, porque como essa é uma continuação, com o personagem mais velho, ele relembra as coisas do passado. Então ele vai contar, né, todos os spoilers, né, daquele livro. Ah, gente, tem uma coisa sobre essa história que eu não sei se eu entendi, porque tem uma certa cena que ele menciona a palavra Dumaki. E eu sei que o autor tem um livro que se chama Dumaki e eu não li esse livro. Então eu não sei se é uma referência do livro, porque eu fui pesquisar no Google o que significava a palavra Dumaki e não aparece em nenhum lugar, só fala sobre o livro dele. Então eu não sei se é uma palavra que tem algum significado, que é alguma coisa,
ou se é só inventada no livro dele mesmo. Mas, pelo que deu para entender do contexto da cena, era uma ilha. Ele se referia a Duma-Ki a uma ilha ali no meio da praia, que quando a maré estava baixa, aparecia essa ilha. Quando a maré estava alta, ela estava submersa. Foi isso que eu entendi. Então, se você sabe essa resposta, por favor, me conte aqui nos comentários, porque eu não tenho certeza se é uma referência do outro livro dele ou se é uma palavra que realmente existe. O penúltimo conto se chama Os Sonhadores. E esse, eu acho que também meio que lembra-se um pouco de ficção científica, porque envolve um experimento científico envolvendo sonhos. Mas, na real, gente, eu vi que esse conto é um pouco inspirado, por exemplo, nas histórias de Lovecraft. Porque ele tem uma coisa assim, um terror meio no estilo do Lovecraft. E não sei se vocês sabem, mas eu não gostei dos contos de Lovecraft que eu li, então esse foi um conto que eu acabei não gostando também, não curtindo, assim, não faz o meu estilo. Ele tem um estilo diferente. E nós temos um cara que é contratado para ser um escrivão, não sei qual que é a palavra, que ele vai transcrever o que as pessoas desse experimento ali estão fazendo e falando na hora ali do experimento, que elas são colocadas para dormir e delas sonham com algo específico. Daí ele foi contratado para transcrever tudo que está acontecendo ali naquele momento, porque ele tem essa habilidade de escrever muito rápido. Ele é contratado ali por essa empresa, mas como pagam muito bem para ele, né, ele não questiona muito as coisas do que está acontecendo. E é essa história, né? Depois a gente vai ver um pouco do que acontece, qual o resultado disso, e acaba sendo meio esquisito. Eu acho que foi um conto assim que eu não gostei muito e tá entre os que eu menos gostei. E por fim, nós temos O Homem das Respostas, que eu achava que ia ser a minha história favorita. Quando eu comecei a ler ele, gente, eu não conseguia parar de ler. Eu tava muito envolvida nessa história. O problema é que o Stephen King cagou o final desse conto, na minha opinião. O final poderia ter sido muito melhor. Mas eu acho que ele não conseguiu escrever um final na medida do que o restante da história foi. E depois, quando eu li o prefácio, que ele conta um pouco sobre as ideias dele dos contos, eu descobri por que o final ficou tão discrepante assim do resto da história, na minha opinião. Foi porque ele começou a escrever essa história há muitos e muitos anos e ela estava meio que na geladeira. E uma pessoa ali acabou resgatando e falou: ó, você devia continuar essa história, escrever o final. E daí foi que depois de muitos anos ele escreveu o final dessa história. Por isso que eu acho que ficou tão discrepante, assim, a qualidade. Na minha opinião, o começo da história ali, o meio, tem uma qualidade absurda. Você se envolve muito na história e eu achei a premissa muito legal. Mas chegando pro final, eu não gostei do desfecho que teve. Então, essa é a minha opinião sobre esse conto. Eu não falei sobre o que é a história, né? É muito legal a história, gente. Nós temos um cara que ele acaba se encontrando com um homem que diz ser o homem das respostas. E é como se fosse um vidente. Ele diz que qualquer pergunta que ele fizer ali num tempo de 5 minutos, ele vai responder. Ele pergunta, tá, mas você vai adivinhar o futuro? Como que você sabe das respostas? Ele fala, porque eu sou o cara das respostas. E daí ele começa a perguntar algumas coisas pra ele, e ele só responde sim, não, isso vai acontecer, não sei o quê. E daí o cara paga pra ele responder as perguntas, daí ele fala que isso vai acontecer ou não ali nas perguntas dele. É muito interessante essa parte que ele tá fazendo os questionamentos. E depois a gente acompanha a vida dele para ver se realmente isso que ele perguntou vai acontecer ou não. E essa história, ela também é muito legal porque ela se passa antes da Primeira Guerra Mundial. E nós temos aí essa história mais de época, onde ele tem uma moça ali que ele quer se casar e o pai da moça não tá aprovando esse casamento porque ele tem conflitos profissionais diferentes do sogro. Então ele quer seguir uma carreira profissional, ele tem um objetivo profissional bem diferente do que o sogro almejava ali para a filha dele, por exemplo. Então ele tem esse conflito com o sogro, mas ele quer se casar com essa menina é apaixonada por ele, eles vão ter uma vida ali bem construída numa cidade. Então é muito legal porque você se envolve na história desse personagem e você
se envolve com essa questão dele encontrar o Homem das Respostas, porque no começo da história fala que ele encontra o Homem das Respostas 3 vezes na vida dele. Então você fica muito intrigado para saber quando que o Homem das Respostas vai aparecer de novo, o que vai acontecer na vida dele, né? Porque será que é uma profecia? Ou será que a partir do momento que ele dá aquelas respostas, aquilo vai acontecer na vida dele? Ele se questiona muito sobre isso e eu achei muito interessante, mas o final acabou me decepcionando um pouco. Não sei, não é um final tão ruim, mas eu esperava um final diferente. Mas mesmo assim, é um dos contos que eu acabei gostando também. Eu não sei qual que seria o meu conto favorito, gente. Eu estou em dúvida, mas eu acho que Cascavéis e Laurie seriam os meus favoritos. Depois eu gostei muito do Sonho Ruim do Dani, O Homem das Respostas, Na Estrada da Pousada Slide, Dois Fios da Mãe Talentosos, foram os que eu gostei. Os que eu não gostei, gente, é Willy Esquisitão, Fim, Tela Vermelha e Os Sonhadores. Eu acho que foram os que eu menos gostei. E os que acabaram ficando ali no... seria Especialista em Turbulência e O Quinto Passo. É isso, não sei se deu pra vocês entenderem como que ficou aí a minha avaliação de todos os contos, mas eu gostei muito da experiência de ler o livro. Ele é um livro com quase 600 páginas e eu achei que eu li ele super rápido, eu me envolvi bastante com a história, eu separei ele para ler aí ao longo do mês inteiro e foi muito boa essa leitura, né? Quando a gente tem livro de contos, dá pra gente ler um pouco devagar, né? Um conto por dia, por exemplo. Então eu recomendo bastante essa experiência para vocês e, no geral, eu tenho a conclusão que o Stephen King, assim, ó, qualquer coisa que ele for escrever, lista de supermercado, vai ser algo muito bom, assim. Ele escreve de uma forma muito boa. E quando você já tá acostumado com a escrita dele, você já é fã dele, de muitos livros dele, você sempre acaba se interessando muito pelas histórias que ele escreve. Então, não importa, às vezes, se o final é ruim, se a história é meio tosca, assim, quando você for avaliar fora de contexto, assim, é meio tosco isso, mas ele escreve de uma forma muito incrível. Eu acho que por isso que ele tem tantos fãs até hoje, e é muito legal também que ele consegue colocar referências, né, desse multiverso dele. Por exemplo, tem muitas histórias aqui que se passam em Castle Rock, tem muitas outras coisas conhecidas que a gente vê de outros livros, que ele acaba meio que se inspirando, assim, colocando uma inspiraçãozinha, assim, nas histórias novas dele. É um autor gigante que se você já é fã, não tem como você não gostar desse livro. Se você ainda não conhece o Stephen King, eu não recomendaria começar por esse, ainda mais porque ele tem nessa referência do Cujo, né, que é um livro que você deveria ler antes. Eu acho que ele não é um livro para você começar a ler o autor. Ele é um livro mais para os fãs se aventurarem aí em histórias novas, até porque o Stephen King é bastante conhecido pelos contos dele, tem muitas adaptações de histórias que são contos do autor. Então você fica sempre animado em saber aí qual que vai ser a próxima história de sucesso do Stephen King, né? Será que vai ter alguma outra adaptação super incrível aí de alguma historinha pequenininha dele? E eu soube que teve vários contos que já tinham sido divulgados antes dessa reunião aqui no livro. Fala que só 5 deles são inéditos. E os outros, pelo jeito, já tinham sido publicados em outros lugares. Eu não sei dessa informação. Eu tive contato com todas essas histórias aqui por esse livro. No prefácio do livro, o autor também conta algumas curiosidades de como que ele teve a ideia dessas histórias, de algumas histórias, ele não fala de todas. Mas ele fala quando e como que ele teve a ideia de tal história, então tem algumas curiosidades aqui no prefácio que eu achei bem legal. Como ele é um autor, assim, muito consagrado, a gente fica curioso para saber como que ele tem tantas ideias incríveis. E é sempre legal quando ele compartilha isso com nós leitores. E é isso, gente. Agora eu quero saber se vocês já leram esse livro, qual que é o seu conto favorito, deixa aqui nos comentários. Ou se você ficou interessado em ler, ainda vai ler, conte quais são as suas expectativas. Se você for comprar o livro, tem o link na caixa de descrição também, vocês comprando com o meu link acabam me ajudando bastante. Aqui do lado eu vou deixar a minha última resenha aí de um livro do Stephen King, que foi Contos de Fadas, para vocês assistirem também, que foi um dos meus livros favoritos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!